Olá! Hoje a gente vai revisitar um debate onde o futuro estava literalmente em jogo. De um lado, tínhamos a tecnologia sendo apresentada como a grande solução para as nossas piores crises. E do outro, perguntas bem difíceis que colocavam tudo em xeque. Foi um verdadeiro embate entre o otimismo e uma dose bem necessária de realidade. E a grande pergunta que guiava toda a discussão era essa aí. O ponto não era se a tecnologia podia ajudar, mas como ela faria isso de um jeito que fosse eficiente, justo e, o mais importante de tudo, que não falhasse na hora H. E olha, os problemas discutidos eram gigantescos. A gente está falando de ecossistemas inteiros prestes a entrar em colapso, economias paradas por causa de pressões externas, a ameaça que não para de crescer de ciberataques e até a perda de talentos, a famosa fuga de cérebros. O cenário era bem sério. Vamos começar pelo nosso planeta. A primeira grande batalha era contra o desastre ecológico. A gente vai ver duas propostas bem ambiciosas que usam a tecnologia como principal arma. Uma focada na agricultura e a outra na vida aquática. O primeiro caso é o de Agroterra. O país estava vivendo uma verdadeira catástrofe. Simplesmente metade das suas plantações, que eram a base da economia, estava sendo perdida para pragas. E a solução? Um verdadeiro pulo para o futuro da agricultura. Um app que junta inteligência artificial, sensores e drones para vigiar o campo com uma precisão incrível. Tá, mas como isso funciona na prática? É um ciclo. Primeiro, os sensores no solo e os drones ficam coletando dados sem parar. Depois, sistemas de Big Data mastigam toda essa informação e o legal é que funcionam até sem internet. E por fim, a inteligência artificial traduz tudo isso em ordens claras no aplicativo do agricultor, dizendo exatamente onde e quando ele precisa agir. E aí veio a primeira pergunta que desmontou o otimismo. Essa dependência total da tecnologia cria um novo ponto fraco, né? Se a base de tudo, que são os sensores, parar de funcionar, e aí? A resposta técnica foi meio que um plano B, mas a pergunta mostrou uma falha no conceito, a confiança cega no equipamento. Agora vamos para as águas de Aquária. Lá, o problema era duplo. A pesca sem controle e a poluição dos rios estavam acabando com o meio ambiente e, de quebra, com a economia local. A solução proposta foi um sistema de monitoramento inteligente usando IA para analisar dados de sensores na água e definir limites de pesca que não acabassem com os peixes. E, de novo, a questão humana apareceu com força. A tecnologia prometia peixe para o futuro, mas e o pescador de hoje, que precisa levar comida para casa? Ficou claro o dilema. Como é que se equilibra a sobrevivência do ecossistema no longo prazo com a sobrevivência de quem trabalha agora? Agora, mudando o foco para o pilar da economia, vão dar uma olhada em projetos que foram pensados para fortalecer as indústrias, tanto as pequenas quanto as grandes, contra ameaças que iam desde a concorrência de fora até embargos comerciais. Em Alientro, o desafio era fazer as pequenas empresas familiares sobreviverem, já que elas estavam sendo engolidas por gigantes estrangeiras. A ideia era usar a IA para criar tipo uma cooperativa digital, sabe? Juntar todo mundo para comprar matéria-prima mais barata e usar gêmeos digitais para prever quando uma máquina vai quebrar. E aqui está o grande paradoxo. A solução é ótima, mas exige um investimento alto em tecnologia. E aí vem a pergunta: como que as empresas que já estão lutando para pagar as contas vão conseguir bancar essa modernização toda? A tecnologia, nesse caso, parecia um remédio caro demais para quem já estava doente. O caso de Industrônia era ainda mais dramático. O país foi isolado por um embargo comercial e a economia simplesmente parou. A proposta era se reinventar na marra, usando a tecnologia para deixar a produção interna mais eficiente e flexível. Tudo na esperança de encontrar novos mercados e parceiros. Essa pergunta foi direto ao ponto e mostrou o limite da solução. Ok, modernizar a indústria é um passo importante, mas não resolve o problema político por trás de tudo. A tecnologia otimiza uma fábrica, mas ela não senta para negociar acordos comerciais nem reabre fronteiras. A solução era boa na teoria, mas insuficiente na prática. E por último, vamos mergulhar nos desafios que afetam a nossa sociedade bem de perto. Desde a segurança digital, que nos protege, até o capital humano, que é o motor de qualquer progresso. Em Tecnotrópolis, um país super tecnológico, a maior ameaça vinha do mundo digital, ciberataques. A defesa proposta era um escudo duplo. Uma IA trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, para achar padrões suspeitos no tráfego de dados, e uma equipe de especialistas humanos para dar a palavra final. Essa pergunta é simplesmente brilhante, porque ela ataca a base da defesa. Se a gente constrói uma muralha digital gigante, como garante que a própria muralha não tenha uma brecha? De repente, o debate mudou de como a gente se protege para quem é que protege os protetores.
O problema em Educarna era de outra natureza. O país formava profissionais excelentes, mas perdia todos eles para outros lugares que pagavam melhor. A solução? Tentar virar o jogo, criando um ambiente de inovação ali mesmo, com empresas de tecnologia, para segurar esses talentos em casa. E aqui a pergunta final desafiou a ideia toda. Criar empregos de tecnologia é ótimo, mas a fuga de cérebros é um problema muito mais complexo, que envolve salário, qualidade de vida, cultura. A tecnologia seria a solução completa ou só uma pecinha pequena num quebra-cabeça enorme? No fim de tudo, depois de todas as apresentações, uma coisa ficou muito clara. Apesar de cada país ter um problema diferente, as dúvidas e os obstáculos eram, surpreendentemente, muito parecidos. Um padrão começou a surgir. Olha só esse padrão que apareceu. Em Aliendro, o grande obstáculo era o custo. Em Aquária, era o impacto nas pessoas. Em Tecnotrópolis, o risco de falha do próprio sistema. E em Educarná, eram os fatores econômicos gerais. Ou seja, os problemas eram diferentes, mas as barreiras eram as mesmas: dinheiro, gente, segurança e o contexto geral do país. E a grande lição é essa: a tecnologia não é uma varinha de condão que resolve tudo num passe de mágica. Ela é uma ferramenta poderosa que, quando a gente tenta usar, mostra que o problema é mais complexo, que existem novos desafios e, principalmente, que surgem novas perguntas. E isso nos deixa com uma reflexão. Talvez o verdadeiro papel da inovação não seja dar todas as respostas, mas sim nos forçar a fazer perguntas melhores, mais inteligentes. A tecnologia não é o fim da linha, mas sim o ponto de partida para uma discussão muito mais profunda sobre que tipo de futuro a gente quer construir. E essa pergunta continua no ar. Valeu pela companhia.